Amém. Bom, hoje temos, não vou falar visita porque é de casa, né? Mas eu quero convidar aqui o pastor Igor Galocha Cardoso, eu falei os dois, filho do pastor Deco, dá um forte salva de palma aí. Sim. Ele caminha junto com o pastor Junão lá em César de Souza, trabalham firme, um trabalho bem corrido lá, né? Muito trabalho, trabalham bastante com os adolescentes. Nesse tempo Deus tem permitido que eles possam trabalhar muito com o bairro, estão tendo essa oportunidade de poder crescer, então eles fazem um trabalho muito precioso. O Igor também é bombeiro, né? É bombeiro, tem uma família preciosa. Pietro, ele está aqui também acompanhando o papai, né? E vamos deixar que Deus continue fluindo através dessa palavra que vai ministrar nossos corações, né? Eu sei que você já chegou aqui com o seu coração queimando, ou não, amém? Deus nos recebe do mesmo jeito. Deus vai nos ministrar nessa manhã, o Espírito de Deus vai continuar conduzindo esse culto. Não se trata sobre nós, se trata sobre Ele, sobre aquilo que Ele vai ministrar nessa manhã, amém? Então abra seu coração, abra sua mente. Sim, fala assim: Deus, acalma os meus pensamentos, porque tem vezes que a gente está com a cabeça mil, né? Já logo para começar a semana, problemas, dívida, não sei lá. Quem não tem dívida? Quem não tiver, eu te compartilho algumas aí. Não, brincadeira, gente, né? Mas a gente fica preocupado por diferentes situações, né? E nós temos essa oportunidade nessa manhã de poder descansar nosso coração e poder ser ministrado pela presença de Deus. Você trouxe tua adoração desde o começo do culto, agora receba aquilo que Deus tem, essa porção que Deus tem para nossas vidas, porque quando a gente entrou por aquela porta, o Espírito Santo já sabia como você estava vindo para este lugar, Ele já sabe, então Ele vai ministrar nessa manhã a tua vida, amém? Vamos estender nossa mão para o pastor Igor aqui. Pastor, uma alegria te ter aqui, viu? Um prazer, uma alegria, uma honra, viu? Que Deus abençoe a tua vida, viu? Espírito de Deus, obrigado, Pai. Obrigado mais uma vez pela tua presença neste lugar. Obrigado por estar neste lugar, porque temos a honra e o prazer de sentir a tua presença, Pai. Temos essa alegria de poder sentir que somos ministrados pela tua presença. Obrigado pela vida do pastor Igor, Jesus, e a família dele. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque é uma alegria, é um privilégio, uma honra poder receber ele aqui neste lugar, nessa casa. Obrigado, Jesus. Continua abençoando a vida dele, a economia dele, a família dele, a filhinha dele, Jesus. Obrigado, Pai, porque nos ensina uma vida de superação, Pai, nesses desafios que ele enfrenta a cada dia. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado, Espírito de Deus, por estar neste lugar. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado, Pai. Continua fluindo com tua graça. Fica à vontade aqui entre nós. Fica aqui à vontade entre nós. Obrigado, Jesus. Amém. 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 Fica à vontade. Graça e paz, meus irmãos. Espero que vocês estejam tendo um excelente domingo, mais uma vez, apesar do frio, né? E glória a Deus por esse tempo. Estou muito feliz de poder estar aqui. Adoração em Vida, eu falo que ela começou a fazer parte da minha vida muito antes de eu vir congregar nela. E foi dentro dessa igreja que eu aprendi de fato o que é adoração, o que é ter um coração humilde e o que é servir ao Senhor na sua plenitude. Trago um abraço da nossa igreja de César a todos vocês, se sintam abraçados. Fiquem à vontade para nos visitar, aqueles que não conhecem.
Nós estamos ali na Avenida Capitão Arcílio Rizzi, número 201, bairro César de Souza, bem no coração do CDHU. Ali Deus tem nos plantado e Ele tem mostrado obras extraordinárias ali. Como o pastor Arnaldo falou aqui, Deus tem enviado para aquele lugar muitos adolescentes, muitos, de tal forma que a gente olha um para o outro e fala, e agora? E agora, meu amigo? Deixa Deus completar a obra que Ele tem aqui, vamos apenas nos concentrar em ser instrumento, e nós temos visto Deus fazer maravilhas naquele lugar. Sexta-feira tinha bastante gente lá, bastante adolescentes lá, e cada vez Deus tem enviado mais. Mas, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21, nós vamos ler a partir do versículo 34. Se você achou, dá uma glória a Deus bem alta aí. Amém, glória a Deus. Você que trouxe Bíblia, levanta ela aí no alto aí, seja em celular, seja aí. Muito bem, glória a Deus. Quem não trouxe, levanta aí. Pode levantar quem não trouxe. Pastor, pode olhar, pastor, agora. Glória a Deus. Mas vamos lá, meus irmãos. Lucas capítulo 21, versículo 34 diz: Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém? Fico feliz de hoje poder estar compartilhando um pouco daquilo que Deus tem queimado dos nossos corações. Por este tempo, eu faço parte dessa geração que já há muito tempo ouve dizer que Jesus está à porta, que Jesus está voltando. Talvez alguns mais antigos vão dizer assim, eu ouço isso desde a minha juventude e ainda não aconteceu, e para ser sincero, talvez nem aconteça. Ou outros estão começando a ouvir isso, que Jesus está à porta e já está voltando. E alguns eventos que têm acontecido no mundo têm culminado para que isso, de certa forma, abale um pouco o nosso coração, nos dê um chacoalhão, nos faça com que a nossa atenção se ponha de fato naquilo que é a essência de Deus e naquilo que é verdade, que é a sua palavra. O que acontece, meus irmãos, é que nós vivemos num período bíblico. Como assim? É que embora a Bíblia ela esteja fechada como um livro, nós vivemos as suas histórias em nossos dias. Por quê? Porque existem muitas profecias que ainda não se cumpriram, mas que outras que estão se cumprindo em nossos dias. Como que nós vamos saber disso? Basta olhar para a Bíblia e começar a interpretá-la do jeito correto. Basta poder dar atenção ao que de fato o Senhor tem mostrado nesse tempo. Eu costumava dizer que se você vivesse num período bíblico, que história você estaria escrevendo para que gerações futuras pudessem ler e se inspirar em você? Mas foi quando eu descobri que nós vivemos nesse período e que a nossa vida, ela é de fato uma carta
lida e vista por todos os homens. Todas as pessoas nos olham e muitas delas nos inspiram. Outras, nós nos inspiramos no seu estilo de vida, na forma como vivem com Cristo. Esses dias meu filho falou: pai, me fala alguma coisa porque eu estou pregando para o menino lá fora. Eu falei algumas coisas para ele, depois, nossa pai, é difícil, né? Eu falei, mas se eu posso te dar um conselho, filho, viva uma vida com Cristo a ponto de ser irresistível às outras pessoas, que elas possam olhar para você e desejar viver o que você vive com um Deus. Assim, pode lhe faltar palavras, mas a sua vida já vai estar ministrando na vida delas. E assim nós vamos vivendo. Eu estou começando a ensinar essas coisas ao meu filho, falar, olha, a sua geração está assim, vivendo num mundo assim, e começo a explicar, e Jesus está à porta, e Jesus já está voltando, e aí nós nos deparamos com uma passagem como essa de Lucas, que de fato nos traz um grande alerta. Nós lemos aqui, e de fato, para estremecer o nosso coração. E eu brinco lá em César, pastor Arnaldo, eu falo assim, hoje ninguém vai voar aqui não. Hoje eu vou buscar você pelo pé aqui, vai ficar todo mundo sentadinho, não vai. Hoje nós vamos ficar sentadinho aqui. E hoje nós vamos entender um pouquinho mais a respeito dessa palavra. Porque essa passagem, ela gera um tremor dentro de nós. Justamente por isso, porque vem nos falar a respeito de um dia, de um momento. E se nós compreendermos toda essa passagem de Lucas 21, não apenas os versículos que nós lemos aqui, nós vamos entender que Jesus está falando de situações, de eventos que aconteceriam antes que ele voltasse. Ele está falando de coisas específicas, e não está apenas registrada no livro de Lucas, mas se você também depois for pesquisar na sua casa, Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, também relata esses eventos, né? E essa passagem ela é forte por conta disso. Primeiro, ela vai retratar todo Lucas 21, vai falar a respeito da queda do templo e da destruição de Jerusalém. Depois vai falar a respeito dos sinais do fim e a volta de fato de Jesus. E quando ele termina falando a respeito da parábola da figueira, ele também nos exorta a estarmos vigilantes, orando, atentos, para que aquele dia não nos pegue de surpresas. E aí alguns eventos que têm acontecido e que de fato chacoalham o nosso coração. Foi muito falado esses tempos a respeito da guerra que está ocorrendo em Israel. Isso de fato levantou muitas questões. Jesus está voltando, olha, porque está escrito. Meu Deus, alguns eventos estão acontecendo, e a gente fica assim, nossa, está acontecendo. Nossa, está acontecendo. Mas são dois blocos de textos que nós podemos analisar, um do versículo 6 ao versículo 11 e outro do versículo 20 ao versículo 24, que fala a respeito disso, da destruição do templo e do cerco de Jerusalém. Olha, se você estava com medo, hoje eu quero te deixar mais com medo ainda. Por quê? Porque esses eventos, eles não estão acontecendo. Guerras, rumores de guerras, epidemias, eles não estão começando a acontecer agora. Não é uma surpresa, embora nós estejamos tendo contato com algo mundial, onde temos acesso a todo tempo olhando. Por que não, Igor? Porque segundo Joséfo, que é um historiador, ele vai dizer que no ano 70 depois de Cristo, houve uma completa destruição em Jerusalém. Foi a cidade toda destruída, a ponto de que qualquer pessoa que passasse por aquela cidade e olhasse, não conseguiria dizer que houve vida ali, que houve habitação ali. Tamanho foi a sua destruição. E tanto Joséfo como um outro historiador chamado Tácito, eles também vão dizer que pós esse período já começaram a haver guerras, epidemias, violências, terremotos, tudo isso já foi pós
Jesus ter ido ao céu. Eles descrevem esse tempo como ricos em desastres, horrível com batalhas, dilacerado por revoltas. Ou seja, meus irmãos, já aconteceu. Não é uma novidade o que estamos vivenciando em nossos dias. Não é algo que está para acontecer, e muitos têm a desculpa que, não, quando estiver chegando o momento, aí eu me converto, e aí eu vou para a igreja, ou aí eu entrego a minha vida para Jesus. Mas esses acontecimentos, já faz tempo. O versículo 22 diz: porque estes serão dias de vingança, para todas as coisas que estão escritas se cumpram. Mas o que está escrito? Se nós buscarmos lá no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 26, diz: e depois das 62 semanas o Messias será exterminado, e nada terá para si. E o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário. O fim dela será com inundação, e até o fim da guerra estão determinados assolações. Então há um link de passagens que se cumpre naquele tempo, logo após Jesus ter ascendido aos céus. Então, deu para entender que não são acontecimentos novos, que isso já ocorre há muito tempo, e é por isso que nós talvez não vamos viver um tempo de fim, mas nós já estamos vivendo esse tempo de fim. E ele fala também, na passagem de Lucas, que eles serão dispersos, dispersos por todas as nações, e estima-se que nessa época cerca de 1 milhão de judeus morreram em toda essa guerra, e em torno de 97 mil foram enviados para as outras nações. O que eu quero nesse primeiro momento é fixar que o tempo que nós estamos vivendo já é o tempo do fim, e que esses acontecimentos mencionados na Bíblia já ocorreram, já começaram a acontecer logo após Jesus ir ao céu. Amém? Deu para entender até aqui? Mas aí ele continua, e se você ler o texto, você vê, parece que Jesus fala um pouco aqui em cima a respeito de uma coisa, puxa um outro assunto, depois ele vem aqui, volta de novo naquele assunto, ele vem costurando, e aí ele começa a falar de eventos que aí sim, para nós hoje, são eventos vindouros. Daqui a pouco vai começar a ocorrer, e de fato é o sinal de que Jesus já está vindo mesmo, já está ali aparecendo. O versículo 25, ele diz: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra o sofrimento entre as nações, como o rugir e agitar do mar. Talvez o livro de Mateus descreva um pouquinho melhor o que Lucas está dizendo aqui. Mateus 24, versículo 29 diz: o sol se escurecerá, a lua não dará o seu brilho, e as estrelas cairão do céu, e as forças dos céus se estremecerão. Esse é o evento do céu. E aqui na terra, as pessoas desmaiarão de medo e pela expectativa das coisas que vão acontecer ao mundo. É um tempo de justiça, é um tempo de pressão, é um tempo que divide aqueles que são de verdade daqueles que talvez mostram ser de verdade. É um tempo de provação, que de fato vai mostrar quem veste a camisa de Jesus e de quem não veste. É um tempo de tristeza, sim, é um tempo de amargura.
Eu tenho certeza que será um período muito doloroso e marcante. Mas estes, que está descrito neste versículo, são os eventos que nós esperamos de fato. Fora outros, que aí nós precisaríamos de um culto mais específico para falar. Mas estes de fato são eventos que não aconteceram e que estão para acontecer. Eu queria te perguntar, você está preparado para isso? Você está preparado para este evento? Para esses eventos? Você está preparado para ir com Jesus até o fim? Versículo 32, Jesus vai dizer: em verdade vos digo, que esta geração não passará, até que tudo aconteça. E aí é preciso a gente olhar com mais carinho para este versículo. Porque a geração aqui descrita não se trata da geração específica daquele tempo. Mas um dos seus significados é descendência, raça ou espécie. Ele de fato está falando de nós seres humanos, de todas as gerações que habitarão na terra. E a palavra geração, ela seguido por uma outra palavra de tempo, ou repetida 2 vezes, ela também pode significar infinito de tempo. E o que eu quero te mostrar é que não se trata daquelas pessoas em específico, como outros versículos mostram, mas se trata de todas as gerações até que tudo se cumpra. Ele está dizendo que, olha, tudo que eu disse vai se cumprir. A terra um dia vai passar, mas nós continuaremos na eternidade vendo o cumprimento dessas palavras. É de verdade. É de verdade. Mas depois de ele ter explicado tudo isso, ter colocado o pingo nos is, ter dito o que aconteceria, entre os ditos dele, ele também disse que aí sim, aqueles apóstolos ali seriam levados às sinagogas, seriam colocados de frente de reis, de juízes, e tudo isso nós também vemos se cumprir logo após Jesus partir. Eles sendo levados, sendo açoitados, provando com as suas vidas que de fato amam a Jesus. Mas não é provar num estilo de vida, não, é provar literalmente morrendo por conta da causa, por conta do amor de Cristo. Porque eles eram testemunhas de tudo que Jesus fez. E após ele ter falado tudo isso, ele parte para um evento. Eu chamo de evento porque nós cansamos de fazer eventos falando a respeito disso. Mas ele parte a exortar aquelas pessoas. E quando ele começa a exortar aquelas pessoas, eu acredito que aí está a maior preocupação que nós temos que ter. Porque se nós estivermos com o nosso coração em Deus, não importa o que esses eventos tragam, não importa que os acontecimentos estelares ou não estelares aconteçam, porque sabemos que a nossa vida não acaba aqui, e podemos nessa passagem de vida terrena ter um ponto final, mas a nossa história continua no céu com Cristo. E ele começa a exortar aquele povo, dizendo: e olhai por vós, para que os vossos corações não venham se encher. Algumas versões aparece glutonaria e embriaguez, as outras aparecem consequências da orgia ou embriaguez. E das preocupações dessa vida, e vos vem aquele dia de surpresa. E hoje nós vivemos cheio de distrações. Televisão, internet, trabalho. Desde pequeno nós ensinamos os nossos filhos a como serem bem-sucedidos na terra, mas não conseguimos ensiná-los a como ser bem-sucedido para com Deus. Todos nós fazemos planos para os nossos filhos. Vão ser pessoas de bem, engenheiros, médicos, advogados, e vai ser referência, e as pessoas vão olhar, e
Esquecemos de ensinar eles a ser conhecidos por Deus. Esquecemos de ensiná-los a como de fato a essência do ser humano necessita, que é estar com o coração em Deus. E essas distrações, elas causam em nós consequências terríveis, a ponto de se tornar necessária uma reconstrução. E dependendo dessa reconstrução, é necessário um período de quebrantamento. Eu não estou dizendo que tem como evitar tudo isso, não. O que eu estou dizendo é que nós, que somos pais ou que seremos, temos o dever de ensinar os nossos filhos, primeiramente, de fato, com o que é de verdade e é invisível, que é Deus. E antes de fazermos planos terrenos, fazemos os nossos planos com Deus, para que o coração dele esteja guardado e saiba fazer as escolhas certas quando nós não estivermos mais perto. E essas exortações, esses ensinos, eles visam a guardar sim os nossos corações. Eu queria analisar com você um pouco mais de perto este versículo 34. E quando ele fala, e olhai por vós, para que os vossos corações não venham a se encher, primeiramente eu queria aqui definir o que é coração. Nós sabemos que o coração aqui não é o órgão físico, mas sim a mente, o eu interior. O coração aqui se trata do caráter que nós temos. Sendo assim, ele está dizendo que olhai por vós mesmos, olhai por vós, para que a vossa mente, para que o seu interior, para que o seu caráter não venha se encher das consequências da orgia, da embriaguez. E olha que interessante, embora algumas versões digam glutonaria, outras consequências de orgia e embriaguez, a mensagem principal deste versículo aqui remete às pessoas que têm a sua mente, o seu caráter arrebatado, capturado, roubado por conta de sentimentos que de fato levam a esse tipo de embriaguez, aos tipos de embriaguez, as consequências dessa vida de orgias, de glutonaria. É de fato ter o nosso caráter, a nossa mente arrebatada, roubada por intoxicações deste mundo. E quando a Bíblia se mostra a respeito de orgias, ela está se referindo a um ritual antigo, a um deus da mitologia grega chamada Dionísio para os gregos e Baco para os romanos. Ele representa um estado de desgoverno, de desorientação, de bagunça, confusão. E para a mitologia, esse Baco, ele é conhecido como o deus do vinho e promovia festas, conhecidas como bacanais. Essas festas eram regadas por fartura de comida, de bebida, de danças e erotismo. E como se não bastasse, tudo isso também era conhecido como um deus do teatro. E a sua expressão artística, ela se referia a homens que se vestiam de mulheres que se vestiam de homens, de donzelas que se vestiam de prostitutas, de ricos que se vestiam em pobres e pobres que se vestiam de ricos. De fato, eles podiam passar dias encenando. E o que eu queria te perguntar aqui hoje é qual a fantasia que você tem vestido? O que é que você tem mostrado ser e não é? O que você tem escondido por debaixo dessa carcaça?
O que te faz não romper com essa encenação e continuar vivendo num estado de desgoverno? Sabe, aqui eu lembro da Babilônia. Primeira vez que Babilônia aparece na Bíblia, ela aparece com o nome de Babel. Todos já ouviram falar, né, da Torre de Babel. E ela tinha a sua capital conhecida como Ur dos Caldeus. O significado de nome Babel é confusão. Babilônia era uma grande confusão. E o significado da sua capital era iluminada. Luz, Ur dos Caldeus. Sendo assim, nós podemos entender que Babilônia era uma grande confusão, onde tinha a sua capital iluminada de loucuras. E por que me faz lembrar? Porque o primeiro cativeiro que o povo de Israel passou era um cativeiro que eles sofriam na carne. Eles eram aprisionados, obrigados a trabalhar. Mas o cativeiro da Babilônia é diferente. Por quê? Porque a prisão deles era na mente. Eles podiam trabalhar, eles podiam ter o seu sustento, eles podiam viver de fato, ou entre aspas, uma vida livre. Só que toda vez que era dado o sinal, eles tinham que parar e adorar ao Deus da Babilônia. Isso consumiu tanto eles, na forma de trabalhar, de ter a sua liberdade, de ter o seu sustento, de viver uma vida livre, que quando de fato esse cativeiro, ou esse momento, ele se rompeu, e o povo pôde voltar para a sua terra, muitos, estando livres, não quiseram voltar, porque ficaram com a sua mente desgovernada, ficaram com a sua mente arrebatada, roubada, a ponto de não conseguir mais, ou não querer mais voltar para a terra dos seus pais. Onde a sua mente está? O que é que tem te prendido? Seja o que for, eu quero te dizer que você não é isso que você faz, que você não é isso que te aprisiona. Nós servimos a Cristo, a Jesus, e quando Ele vem sobre as nossas vidas, Ele nos torna livres de verdade. Eu não sei qual é o peso que pode estar na sua vida, eu não sei o que você pode estar carregando, mas ei, você não precisa carregar isso sozinho. Porque o nosso Jesus disse: tomai o meu jugo, tomai o meu fardo. Ele estará conosco e nos ajudará a passar por todas essas dificuldades. Mas o que Jesus está dizendo aqui neste versículo, depois de entender o que ele está querendo dizer com o coração, de consequências, de orgia, de embriaguez, o que ele está querendo dizer é olhar por vós, para que a sua mente não fique bagunçada a ponto de você se perder no mundo das drogas. Olhar por vós para que o seu caráter não seja roubado a ponto de viver uma vida erótica totalmente desgovernada e perdida. Olhar por vós para que a sua vida não seja uma encenação onde você entra. Você pode entrar aqui de vestido de cristão, mas por dentro a sua alma chora pedindo a misericórdia de Deus para que te livre dessa maldição. Olhar por vós para que as preocupações dessa vida não te partam em pedaços, não quebre o seu corpo em várias partes a ponto da dor te fazer entregar os pontos. Você não precisa se partir, você não precisa viver em pedaços, porque todos os meses aqui nós celebramos algo chamado Ceia do Senhor. E aqui fala do pão que é partido por vós. Não precisa você se partir, Jesus já se partiu na cruz. Olhai por vós, para que aquele dia não vos venha como surpresa,
porque virá como uma armadilha sobre todos os que habitam sobre a face de toda a terra. Versículo 36 diz: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar. Escapar também pode significar ter força, prevalecer de todas as coisas que têm de suceder, e assim poder estar em pé, estar salvo, estar inabalável na presença do Filho do Homem. Eu glorifico a Deus que a nossa igreja é uma igreja que ora, é uma igreja que convoca as pessoas a orar. Disso os pastores não serão cobrados, tenho certeza. E embora seja tão óbvio, a oração é algo que nós negligenciamos no nosso dia. Nós não damos valor. Mas a Bíblia está dizendo: vigiai, pois, a todo tempo, orando. Orando, é a importância da oração. Deixa eu te dizer, hoje o Senhor, Ele deseja te limpar por dentro. Talvez a vigilância que nós necessitamos, a falta de oração, a falta da atenção devida, não seja expressa, porque estamos desgovernados por dentro. No ambiente de religiosidade, você não pode dizer que você peca, porque senão você vai ser mal visto. No ambiente de religiosidade, a sua roupa tem que estar impecável, porque senão vão perceber algo diferente em você. No ambiente de religiosidade, você não pode expressar o que sai de verdade do seu coração, porque você fica com medo do que os outros vão te julgar. Mas hoje, você não está num ambiente de religiosidade. Você está num ambiente de liberdade em Cristo. E quando você põe para fora, e quando você confessa, eu costumo dizer que você tira do seu coração as garras de Satanás, e ele não tem como mais te machucar, porque de fato você está liberto. Deus diz que você é dele, e um preço muito alto foi pago para que hoje você tivesse um valor imensurável. Eu queria te convidar a deixar todo esse ambiente religioso que não permite ser quem nós somos de verdade, para estar diante dele, para estar diante de Cristo e ser vistos como ele nos vê. Existe uma passagem onde Jesus direciona uma palavra aos fariseus da época, aos doutores da época. Mateus capítulo 23, versículo 25, ele diz: ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro, estes estão repletos de avareza e cobiça. Fariseu que não enxerga, limpa antes de tudo o interior do copo e do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo. Não adianta mostrarmos que somos separados, não adianta mostrarmos que vamos à igreja, não adianta colocarmos roupa de igreja, não adianta colocarmos a Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja, não adianta falar palavras bonitas na igreja, não adianta pregar aqui, pregar e pregar na igreja, porque Cristo está preocupado é com o meu coração, é com o meu interior, é com quem eu sou de verdade. Não é se eu toco muito bem, não é só se eu tenho todas as técnicas, não é só se eu domino coisas, não, Ele deseja nos ter por inteiro, para que tudo de fato faça sentido. Não adianta passarmos as maquiagens do nosso dia, não adianta mais colocarmos as nossas roupas,
Não é tempo mais disso, de nos mostrarmos ser alguém. Mas é tempo, de fato, expor os nossos corações e falar: Senhor, me cura, me limpa, me faz ser de verdade. Porque naquele dia eu quero estar sentado na mesa contigo. E aqui eu gostaria de encerrar citando João 13, onde Jesus queria lavar os pés de Pedro. Nessa passagem eles estavam assentados e Jesus de repente se levanta, pega uma bacia, enche de água, joga uma toalha nas costas e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E quando chega em Pedro, Pedro fala: não, os meus pés o Senhor não vai lavar. E Pedro e Jesus fazem um trocadilho ali. Pedro fala assim: os meus pés o Senhor não vai lavar. E Jesus fala assim: se eu não lavar, você não tem parte comigo. Eu imagino Pedro regalando o olho e falar: eita, e agora? Mas quando talvez Pedro entendeu, ele fala assim: então Senhor, não me lava só os pés não, mas me lava as mãos, me lava também a cabeça. Porque de fato Pedro queria ser limpo. Porque para termos de fato uma vida em Cristo, junto dele precisamos estar limpos. O que Pedro agora está dizendo para Jesus depois desse trocadilho é: Senhor, lave os meus pés de toda a sujeira do caminho. Senhor, lave minhas mãos então das más obras. Senhor, lava a minha cabeça e limpa a minha mente. É o que o Senhor deseja fazer hoje nas nossas vidas. Ele deseja lavar os nossos pés dos caminhos tortuosos que nós trilhamos, do caminho de poeira, de pedras que nós andamos. Ele deseja lavar as nossas mãos de todas as más obras que fizemos, com tudo aquilo de errado que nós mexemos. Ele deseja lavar as nossas mentes de toda a impureza, de todo o desgoverno. Deseja lavar o nosso caráter de todo o desvio, para que de fato a gente possa ter uma vida nele, uma vida transformada nele. Eu não sei você, mas eu desejo ter a minha vida todos os dias lavadas. Eu não sei você, mas eu desejo ter a minha vida limpa. Eu desejo que do meu interior flua rios de águas vivas. Eu desejo ser fonte para as pessoas que convivem comigo. Eu desejo viver uma vida de verdade diante de Deus, para que tudo o que eu tenha seja de fato dele. Feche seus olhos por um instante. Eu deixo você e o Espírito Santo um pouquinho aí, para que você medite. Espírito Santo, quem convence é o Senhor. Nós lançamos a Tua palavra, e a Tua palavra diz que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra, que discerne juntas e medulas e vai no mais profundo da nossa alma. Espírito Santo é a combinação perfeita de o Senhor convencer, através da Tua palavra, que do nosso interior precisa haver verdade. E é isso que eu peço ao Senhor nesta manhã. A Tua palavra aqui, Senhor, lançada, pregada,
E é do interior que vai, Senhor, vir para fora aquilo que é necessário ser mudado. E é o Senhor que trata aquilo que é necessário ser transformado. E eu te peço uma coisa, Senhor. Transforma o nosso caráter. Transforma o nosso interior. Para que aquele dia não nos tome de surpresa. Para que os eventos que acontecerão no céu e na terra não nos cause, Senhor, espanto a ponto de abandonarmos a nossa fé em Ti. Para que isso não chacoalhe, Senhor, a nossa vida a ponto de virarmos as costas para o Senhor. Mas assim, Jesus, como o Senhor nos amou até o fim, nós também queremos Te amar até o fim. Ah, Jesus, nos faz andar por um caminho mais excelente. Nos mostra este caminho para que possamos trilhar ele. E apesar dos pesos, apesar das tristezas, apesar, Senhor, dos momentos que nós vivemos, de adversidades, nós queremos Te sentir do lado, Jesus, nos sustentando. Talvez nós não precisamos entender tudo o que acontece, mas precisamos apenas confiar que o Senhor é o Rei e o Deus das nossas vidas, Jesus. Eu Te amo, Jesus, e que sejam além das palavras. Eu Te amo, Jesus, e que seja no meu andar, que seja na minha obediência a Ti. Eu Te amo, Jesus. Aleluia, Jesus. Fica em pé, amada igreja. Coloca a mão no teu coração. Vamos ficar mais um segundinho aí, desfrutando a presença de Deus, refletindo nessa oportunidade que Deus nos proporcionou nessa manhã, de a cada dia ir construindo, estar perto mais do coração de Deus, a cada dia ir construindo essa obediência, nos rendendo aos pés da cruz e buscando a cada dia mais nos parecer mais com Cristo. É isso que Deus nos proporciona essa manhã, ter essa oportunidade, e não vamos deixar passar essa oportunidade. Obrigado, Jesus, obrigado por essa manhã preciosa, por essa palavra que veio direto ao nosso encontro, para que a gente possa se alinhar com Teu coração, Deus. A cada dia nós vencemos um gigante, a cada dia o Senhor nos sustenta, a cada manhã o Senhor nos ajuda a poder continuar vivendo. Tem algumas coisas que são mais difíceis que outras nessa vida, e se estamos aqui nessa manhã é por causa do Teu amor, é por causa da Tua revelação de cada manhã, que nos ensina através da Tua misericórdia. E através da Tua misericórdia, é por isso que nós estamos aqui neste lugar. É por isso que estamos aqui neste lugar. Mesmo que muitas vezes nós temos atitude igual Pedro. Não vou te negar, Jesus. Mas eu sei que eu vou negar, eu sei que vou te negar. Mas mesmo assim, a Tua presença, ela me acolhe, o Teu amor me alcança. Obrigado, Jesus, obrigado por essa manhã tão preciosa, mas um dia especial que o Senhor proporcionou para nossas vidas. Continua, Pai, conduzindo nossa caminhada, seja a nossa luz na nossa caminhada, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Jesus. Somos gratos a Ti. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor nos proporciona, por tudo que o Senhor faz e tudo aquilo que o Senhor fará. A cada dia o Senhor nos mostra para a gente olhar para Ti,
descansar nos teus braços, descansar em Ti, nos aprofundar na Tua palavra, nos render ante Tua presença, nos quebrantar aos pés da cruz, nos quebrantar aos pés da cruz. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa manhã tão preciosa, tão marcante, como a cada dia que o Senhor vem marcando nossa caminhada, vem fazendo uma trilha na nossa frente para a gente seguir. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito de Deus. Governa sobre nós, governa a nossa mente, governa nossas emoções, governa a nossa vida, governa a nossa caminhada, governa nossas economias, governa a minha família, os meus filhos, governa todas as minhas decisões, as minhas economias. Governa, Jesus, governa, Deus, Espírito de Deus, governa a minha casa. Deus, governa a minha casa, governa a atmosfera da minha casa, governa a atmosfera da minha casa. Governa, Jesus, governa as minhas decisões, governa no meu casamento, governa nos meus relacionamentos, governa tudo aquilo que eu sou, Pai. Não quero ser a mesma pessoa, eu quero ser a pessoa segundo o teu olhar, segundo o teu olhar, segundo o teu olhar, segundo o teu olhar. Traz convicção de pecado na minha vida, traz convicção de pecado, porque quando o Senhor traz convicção, Pai, eu consigo me alinhar com o teu coração. Eu luto com o pecado, eu luto com as minhas fraquezas, tira meu olhar da tua presença da cruz. As minhas fraquezas, ela me desconecta de ti. Então nós viemos com esse clamor a ti, como tua palavra pregou hoje. Nós viemos a ti, Pai, reconhecemos que precisamos de ti. Eu quero parar de viver no pecado, porque a tua luz me permite enxergar e ter essa convicção de que eu preciso mudar a cada manhã. A tua palavra já afirma, a cada manhã ela se renova. Significado de a cada dia o Senhor me dá uma oportunidade, mais uma oportunidade de me acertar com teu coração, com teus pensamentos. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado por esse tempo. Obrigado por esse domingo. Obrigado por esse domingo. Toda glória, toda adoração seja dada a ti. Toda honra, toda honra, toda honra seja dada a ti. Toda honra seja dada a ti. Esse culto é para ti. É isso que nós viemos fazer como adoração em vida, com as visitas e com cada uma dessas pessoas que estão neste lugar. É trazer adoração a ti. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado. Amém e amém. Amém, amada igreja. Amém. Vai com teu coraçãozinho aquecido assim, nessa semana. Sabe, fique atento, que o Espírito de Deus vai continuar te falando, através de um devocional, através de uma música, através de uma pregação. Visite o nosso canal, todas as ministrações estão lá no nosso canal da Adoração em Vida. Se vai lá, tem de todas as ministrações desse ano, do ano passado. Procure lá, mergulhe na presença de Deus. Sabe, de novo hoje, Deus falou mais uma vez, sabe, sobre aquilo que nós precisamos mudar a cada dia. Sim? Amém? Amém. Obrigado, pastor Igor, que Deus abençoe tua família. Pietro, obrigado pela visita de vocês, e Deus continue usando a vida da tua família toda. O pastor Igor tem um livro, isso? Tem um livro onde ele fala sobre a filhinha dele e a família dele, não um livro, ele tem uma filhinha com algumas dificuldades físicas, né? E eu sei que esse é um livro que vai abençoar muito a tua vida, para você conhecer um pouquinho a história dele. Então te animo que você procure ele, peça para ele. Esse livro é uma benção. Deus te abençoe, viu? Amém, amém, amém. Uau, obrigado, Jesus.
Estamos nesse ambiente quietinho porque o Espírito Santo está ministrando nossos corações, essa paz que excede todo entendimento. Amém? Amém. Sexta-feira não tem o encontro dos adolescentes, né? Porque é feriado, né? É feriado, então descanse você também, viu? Amém? Mas essa quinta-feira temos oração em família. Então se reúna com sua família durante o dia, pode ser no almoço, no café da manhã, à tarde ou à noite. Mas se reúna, tenha um momento, um tempo de oração, um tempo de adoração e de entrega para Deus. Amém? Levante sua mão. Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado. Mais uma vez entregamos esse culto, entregamos esse tempo tão especial. Obrigado por nos permitir esse espaço, esse edifício, esse prédio, esse espaço aqui para nós nos reunir, para poder buscar juntos, unidos, buscando a Tua presença. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Te entregamos tudo a Ti. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Que a paz do Senhor te guarde e te acompanhe nessa semana. Amém. Vai na paz do Senhor. Deus te abençoe.